Bem-vindo mais uma vez, senhores, ao workshop de bibliometria usando o RStudio e Ordinatio. Vamos ao passo 4, então, que é processar esses dados de uma maneira palatável que eu possa filtrar melhor esses dados utilizando uma simples planilha Excel. Ok? Vamos lá, então. O primeiro tópico que nós temos que abordar é, primeiro, o que é o Ordinatio, e mais propriamente a equação em Ordinatio. É um sistema multicritério para classificar paper. O que a gente leva em consideração essencialmente? O fator de impacto do periódico onde esse paper foi publicado, para saber o que é fator de impacto, caso que você não saiba, né? É o fator de impacto no JCR, no Journal Citation Report. E para saber mais dados, procura saber disso com o seu orientador e com o pessoal aí. A gente leva em consideração o ano de pesquisa, quanto mais recente esse paper, portanto, melhor nesse nosso critério, e a quantidade de citações que ela está tendo, principalmente no Web of Science. Se não tiver no Web of Science, a gente vai pegar do SCORE, mas a prevalência é sempre do Web of Science. Esse método de decisão foi desenvolvido pela Pagani, Kowalewski e Rezende, né? 2005, pela Regina Pagani, né, que estava pleiteando isso aí. Vamos lá então. Para carregar os dados, o que nós vamos ter que fazer, né? Primeiro, nós vamos lá na nossa pasta de dados, tem lá uma planilha chamada Ordinatio. No meu caso, como eu estou gravando hoje, 17/6, está na revisão 16. Mas como tudo evolui, toda vez que você precisar usar, vale a pena dar uma olhada nos arquivos do workshop, porque a última vez que eu gravei, isso aqui estava, se eu não me engano, na revisão 9. Essa coisa vai evoluindo, né? É natural que assim seja. Voltando lá, como que você faz para carregar? Então, você vai clicar, me desculpe, senhores, você vai clicar, obviamente, vai abrir o Excel, vai abrir esta planilha aqui, que é uma planilha mais ou menos já ajeitada, a gente vai explicar ela em detalhes. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar os dados. Lembrando que eu estou com uma versão bem nova de Excel, é mais recente. No seu pode ter uma pequena variação, mas essencialmente o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em carregar dados de texto CSV. Que dados que eu vou carregar? Aqueles que eu gerei lá em CBIB, né? Está aqui o arquivo BIB, está aqui artigos, né? Em CBIB, porque foi esse o diretório que eu mandei o R gerar. Vou mandar importar, ele vai cair então, ele vai processar esses dados e vai cair na tela de importação do Excel. Basta eu mandar aqui carregar então. Aqui ele está fazendo os processamentos e tal, para facilitar a minha vida, né? Então aqui está aquela planilha que eu estava trabalhando papers e aqui foi o que foi carregado agora. Apenas para facilitar a minha vida, eu vou reduzir a largura dessas colunas, vou carregar todos esses dados, daqueles papers que eu selecionei lá pelo R, está aqui, simples Ctrl C, venho aqui então na célula A3, dou Ctrl V, pronto, e ele vai pegar e vai puxar aqueles dados que eu fiz lá no R e vai colocar todos aí para mim. Só um segundinho para ele acabar o processamento, né? Ok, já processou. Para facilitar a minha vida também, né? Mas isso fica a critério de vocês. Eu vou colocar aqui um tamanho de 8 de caractere, tá bom. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho o autor, o ano de publicação, título, a fonte, o resumo, palavras-chave do editor, total de citação, o DOI desse artigo, que é o identificador único, linguagem, o tipo, que é que eu pedi só artigo. Pronto, esses são os dados básicos. Então, na fórmula Ordinatio, ele usa o ano, usa citações, principalmente da Web of Science, né?
e o fator de impacto. O fator de impacto eu estou usando ainda nesse momento o de 2018, porque nesse momento ainda, 17 de junho de 2020, ainda não saiu o de 2019, assim que sair eu coloco. Então, eu tenho todos esses dados. E como eu estou usando o Ordinatio, eu posso pegar e mandar organizar do maior para o menor Ordinatio. Então, eu tenho aqui... É claro que tem alguns papers, por exemplo, esse aqui tem algum problema nas citações, por exemplo, né? No total de citações. Pode ser que eventualmente também algum venha faltando o ano, eu teria que verificar isso depois, ok? Mas aqui estaria então, deixa eu mandar aqui ordenar novamente, do maior para o menor. Então, esses papers aqui principais são o que eu não poderia deixar de faltar, né? Eu posso ver autor, ver o título dele aqui, para depois eu pesquisar, aqui estaria a fonte, né, desse journal e nessa... aqui seria o nome do paper e o journal que ele faz parte. Aqui está o fator de impacto, nesse caso um alto fator de impacto, e aqui o Qualis equivalente. Né? O Qualis é uma classificação brasileira, eu estou adotando a sugestão de Qualis único, que deverá sair agora para a próxima avaliação quadrimestral. Quando mudar de verdade, a gente altera isso aqui. Aos que estão estranhando que uma revista de fator de impacto tão alta não seja é porque o critério da Qualis é só qualificar onde pesquisadores brasileiros já publicaram. Se os senhores publicarem neste periódico, né, vai aparecer aqui o Qualis e o combinado. O combinado não, né? O que o pessoal indicou aqui, qualquer fator de impacto maior que 2,7 seria 1, então você vai ter 1 a 1 publicado e assim por diante. Então aqui eu vou ter papers fantásticos que eu posso até mesmo fazer complementos. Por exemplo, só me interessa papers, se eu quiser classificar por ano, por exemplo, eu quero só papers de 2016 em diante, ele vai filtrar para mim aqui então. Eu só quero papers, só me interessa papers de periódicos com fator de impacto. Eu não quero que não tenha fator de impacto, então ele dá mais uma filtrada. Eu quero somente papers que tenha pelo menos uma citação, né? Podia ser um critério também, e assim por diante. Então aqui eu tenho a tabela dos principais papers. Se eu quiser selecionar nesse caso, observa que de um total, né? Eu tinha selecionado primariamente 600 e poucos papers. Quando eu joguei esses critérios complementares, já foi para 280, como vocês podem ver aqui embaixo. Se eu filtrasse, por exemplo, por citação, eu quero somente papers que tenha 10 ou mais citações, né? Que tenha mais de 10 citações, por exemplo, né? Mais de 10 citações. Quando eu viesse aqui, né? Você ia perceber... Deixa eu filtrar aqui adequadamente. Enfim, você... Uma outra coisa que a gente pode fazer uma vez classificado, tendo Qualis, claro, eu posso também classificar por citação, se assim desejasse, mas uma outra coisa que eu posso fazer é o seguinte: eu posso pegar, ao avaliar aqui, por exemplo, pelo título do paper, eu vi que ele está ok. Eu analisei o resumo desse paper, também está ok.
mas eu li o texto, não está ok, o texto não é adequado para a minha pesquisa. Eu olhei esse aqui, está ok, eu olhei o resumo, está ok, aqui está ok, esse paper, então, vai para a minha pesquisa. Esse aqui, o título já não está ok. Esse aqui, vou imaginar que o título tivesse ok, mas pelo resumo eu vi que ele não tem a ver com a minha pesquisa. Então, dessa maneira, essa planilha vai me ajudando a gerenciar o que vai e o que não vai para a minha pesquisa. Logicamente, só vai para a minha pesquisa aquilo que o texto tiver ok. Uma outra coisa que eu faço com facilidade, olha só, aqui eu juntei o título, o resumo e as palavras-chave. Mas do jeito que está aqui eu não consigo ler porque aparece só a fórmula. Então, o que eu faço aqui normalmente? Eu seleciono esse resumo que está aqui em fórmula, dou aqui um colar apenas o texto, então a partir desse momento, quando ele acabar aqui de processar, eu vou ter nesse campo juntos o título, o resumo, depois desse símbolo de duas piramidezinhas, né? Deixa eu ampliar aqui mais um pouco. Vou ter as palavras-chave do autor e as palavras-chave que foram colocadas pelo editor deste periódico. Ok? Isso ajuda bastante. Se eu precisar de algo complementar, aqui tem termo de pesquisa para você pesquisar nestes papers. Por exemplo, eu quero pesquisar o que tem aqui de total quality. Então, se eu digitar aqui total quality, ele vai rastrear dentro desses papers que eu coloquei, achei um aqui, que fala de total quality, no resumo do título das palavras-chave. Vamos imaginar que eu quisesse pesquisar outra coisa aqui dentro. Por exemplo, eu quero Lean Manufacturing. Lean Manufacturing. Ele vai, então, filtrar para mim o que tem Lean Manufacturing para eu poder ir refinando minha pesquisa dentro desses papers que eu já selecionei. Desta maneira, então, eu consigo ter um conjunto mais eficaz de papers que eu possa baixar. A partir disso, ir lá no periódico CAPES e baixar exatamente esses papers que você selecionou baseado nesse critério. Ok? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.